Existe uma história que não deveria ter sobrevivido ao tempo, mas sobreviveu. Fragmentos de tabuletas de argila esquecidas por milênios escondem segredos que a ciência moderna mal consegue explicar, e eles estão mais próximos da verdade do que jamais imaginamos. E se a destruição de Sodoma e Gomorra, descrita com detalhes inquietantes na Bíblia, não fosse apenas um conto moral? E se, ao invés de metáfora, estivéssemos diante do relato fragmentado de um evento real, catastrófico, incalculável e tecnologicamente impossível para a época, no coração do Antigo Oriente Médio, sob camadas de cinzas e sal petrificado, repousam provas perturbadoras, cidades vitrificadas por calor extremo, ossos humanos despedaçados em frações de segundo, camadas geológicas que ecoam explosões celestiais. Mas o que torna isso ainda mais desconcertante são os registros sumérios, com descrições que, à primeira vista, parecem poesia trágica, até que batem exatamente com as evidências arqueológicas modernas. Eles falam de uma destruição vinda dos céus, de armas que produziam ventos malignos e luz mais forte que o sol ao meio-dia. Nada disso deveria estar em um texto de 4.000 anos. E ainda assim, está. Prepare-se para uma jornada que atravessa milênios, desenterra mistérios enterrados em argila e confronta a linha tênue entre mito e história. As revelações a seguir não são para os fracos de espírito, e talvez mudem para sempre a forma como você enxerga a antiguidade, a fé e o próprio destino da humanidade. Você está pronto para ouvir o que nunca foi dito em voz alta? Existe uma tabuleta de argila guardada no Museu da Universidade da Pensilvânia, conhecida como CBS 2204, que muitos ignoram. Mas para os poucos que a decifraram, ela é um sussurro do passado, um grito de alerta vindo de 4.000 anos atrás. Em meio a milhares de registros da Biblioteca do Templo em Nippur, no sul do atual Iraque, essa tabuleta se destaca, não por ser a mais antiga, mas por narrar algo que não deveria ter sido possível. Ela descreve a destruição completa de cidades sumérios, não um declínio lento, nem guerras convencionais. O texto fala em tormentas de fogo vindas do céu, temperaturas tão altas que derreteram tijolos e transformaram cerâmica em vidro. Fala também em terras salinizadas ao ponto de se tornarem estéreis por gerações. As palavras utilizadas, armas dos céus, tempestade enviada pelos deuses, vento maligno, soam como metáforas religiosas, mas ao serem comparadas às evidências arqueológicas descobertas séculos depois, ganham uma estranha e inquietante literalidade. Essas tabuletas fazem parte de um gênero literário raro da Mesopotâmia, os lamentos pelas cidades. Textos que não apenas choram a queda de metrópoles inteiras, mas detalham os acontecimentos com precisão quase clínica. Durante décadas, os estudiosos leram esses relatos como mitos simbólicos, analogias espirituais. Mas então, algo emergiu do chão do deserto que fez essas palavras arcaicas reverberam com nova urgência. A poucos quilômetros do Mar Morto, um sítio arqueológico chamado Tal el-Hammam começou a revelar segredos perturbadores. Sob as areias, arqueólogos encontraram ruínas derretidas, paredes colapsadas com a força de uma pressão inexplicável, ossos humanos estilhaçados de forma tão violenta que sugerem morte instantânea por uma explosão térmica. Cerâmicas apresentavam um fenômeno impossível para a época: vitrificação parcial. Suas superfícies externas se tornaram vidro, enquanto os interiores continuavam intactos, algo que exige calor acima de 2.000 graus Celsius e choque térmico em frações de segundo. Mas por que isso importa? Porque o que foi descrito como alegoria nos lamentos sumérios, o fogo vindo do céu, o sal cobrindo a terra, o vento da morte que queimava até a sombra, estava ali, impresso nas camadas do solo, nas paredes retorcidas, nos ossos fraturados de um povo que viveu há quase 4 milênios. As palavras antigas não estavam apenas lamentando, estavam registrando e talvez alertando. E aqui está o detalhe que transforma tudo. O local exato de Tal el-Hammam coincide com a descrição bíblica da cidade de Sodoma. As coordenadas, o relevo, a visibilidade a partir do ponto onde, segundo Gênesis, Abraão teria testemunhado a destruição, tudo bate. Uma coincidência desconfortável demais para ser ignorada. Mas será que essas descobertas indicam uma guerra divina? Uma arma ancestral?
Ou uma explosão cósmica tão poderosa que deixou cicatrizes em registros sumérios e hebraicos ao mesmo tempo? A urgência é real. Se os registros sumérios documentaram algo que a arqueologia moderna agora confirma, o que mais essas tabuletas silenciosas podem conter? Pode a história de Sodoma e Gomorra ser o eco de uma tragédia cósmica? Ou estaríamos lidando com algo ainda mais perturbador, a intervenção de inteligências com capacidades além da nossa compreensão? Essas perguntas, uma vez feitas, não permitem mais retorno. Agora eu preciso te perguntar, você sabia que existe uma técnica mental proibida, revelada em um capítulo oculto da Bíblia, que líderes mundiais e celebridades usam para manifestar seus desejos e controlar a própria realidade? E que a Igreja tentou censurar esse conhecimento por mais de 1500 anos, porque ele ativa áreas do seu cérebro que você jamais imaginou usar? Hoje, estudos científicos demonstram que essa técnica realmente provoca alterações específicas no padrão de atividade cerebral, o que confirma sua eficácia. Pois é, tudo isso foi revelado recentemente, e várias pessoas estão tendo acesso a essa técnica secreta e ficando impressionadas com os resultados que estão alcançando. Como esse conteúdo é sensível e já foi censurado no passado, decidimos explicar tudo em um vídeo completo publicado em nosso próprio site. Se você deseja descobrir mais sobre esse poder mental oculto, pause o vídeo agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela, ou clique no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Imagine um arqueólogo escavando pacientemente a terra seca do Vale do Jordão. O calor beira os 35 graus e o solo estala sob os pés. Nada indica à primeira vista que algo extraordinário esteja enterrado ali, até que as pás atingem uma camada espessa de cinzas compactadas, 1,5 metro de puro colapso urbano, tijolos pulverizados, ossos humanos despedaçados, telhados que escorreram como lava derretida. Não estamos falando de ruínas comuns. Estamos falando de uma cena de destruição que, mesmo para os padrões modernos, beira o inacreditável. Em Tal el-Hammam, liderada por Dr. Stephen Collins, a equipe de escavação descobriu não apenas uma cidade perdida, mas um local que parece ter sido atingido por algo inumano. O colapso não ocorreu por guerra ou incêndio acidental. Não houve cerco, nem evidências de retirada. O que houve foi aniquilação súbita. Materiais derretidos, estruturas implodidas de cima para baixo e seres humanos reduzidos a fragmentos. Tudo isso aponta para um evento de impacto extremo, e a ciência tenta entender como. A primeira hipótese considerada foi a de um terremoto, mas tremores não derretem cerâmica nem causam vitrificação seletiva. Depois, pensaram em erupção vulcânica, mas a região jamais foi vulcânica, e não há depósitos de cinzas típicos desse tipo de evento. Por fim, algo muito mais alarmante surgiu. Os dados apontavam para um fenômeno chamado airburst, uma explosão no ar causada por um corpo celeste, como a que ocorreu em Tunguska, na Sibéria, em 1908. Segundo pesquisadores da Universidade da Califórnia, os materiais encontrados em Tal el-Hammam apresentavam traços de quartzo chocado, microesferas de sílica, platina e irídio, elementos típicos de impactos cósmicos. Havia também diamantes microscópicos e partículas de sal em concentrações tão elevadas que indicavam vaporização e dispersão aérea. O mais impressionante, as temperaturas necessárias para vitrificar a cerâmica ultrapassam os 2.000 graus Celsius, e a intensidade da onda de choque foi suficiente para destruir a cidade em segundos. Mas aqui, a história ganha uma tonalidade ainda mais sombria. Não foi só uma cidade. Em um raio de 25 quilômetros ao redor de Tal el-Hammam, mais de 20 assentamentos foram abandonados quase simultaneamente, como se uma mão invisível tivesse apagado todo um mapa urbano em um único gesto. A agricultura colapsou, o solo se tornou estéril e a região permaneceu inabitável por até 600 anos. O evento foi tão traumático que, como as tabuletas sumérias e os textos hebraicos mostram, ele foi eternizado nas tradições religiosas como castigo divino. Será que esses ensinamentos podem desbloquear insights sobre nossas mentes e sobre como interpretamos eventos catastróficos? Ou estariam essas memórias ancestrais nos mostrando algo mais literal? Porque o Gênesis não descreve a destruição de Sodoma e Gomorra como uma fábula suave. Ele fala em fogo e enxofre caindo do céu,
fala de uma densa coluna de fumaça se erguendo como de uma fornalha, de uma terra fértil que se transformou em deserto salgado. Até mesmo o destino da esposa de Ló, transformada em estátua de sal, parece estranhamente literal à luz das descobertas modernas sobre os efeitos térmicos extremos de explosões aéreas. Agora imagine-se no lugar de um habitante da Idade do Bronze vendo uma luz tão forte quanto o sol explodir no céu, seguida de um vento incandescente que consome tudo à sua frente. Como você descreveria isso? Talvez como um castigo dos deuses? Ou como armas do céu? A ciência moderna oferece explicações plausíveis para o fenômeno, mas não suficientes. O airburst explica a temperatura, o impacto e a destruição repentina, mas não explica a precisão. 5 cidades foram destruídas, todas próximas, em um raio específico, uma devastação quase cirúrgica. Isso nos obriga a considerar: foi mesmo um acidente cósmico? Ou havia algo mais por trás da escolha daquele local? Estamos diante de uma sincronicidade assustadora entre mito, geografia e ciência. E esse alinhamento nos empurra inevitavelmente para a pergunta que nenhum especialista gosta de fazer em voz alta: e se essas armas descritas pelos antigos fossem reais? Nos registros sumérios, os deuses não eram apenas símbolos abstratos. Eram entidades com vontades próprias, estratégias de guerra e, mais perturbador, armas. Armas descritas como 7 instrumentos de fúria, que emitem luz cegante, tempestades flamejantes e ventos envenenados. Para muitos estudiosos, essas descrições são meras alegorias. Mas o que acontece quando os efeitos dessas ferramentas divinas coincidem, detalhe por detalhe, com os sintomas de um ataque nuclear moderno? Os textos falam de cidades reduzidas a ruínas, sem que exércitos sequer cruzassem seus portões, de estruturas desintegradas sem toque humano, de ventos malignos que queimavam a pele, cegavam os olhos e deixavam a terra inabitável. O vocabulário pode ser mitológico, mas os efeitos são dolorosamente concretos. Um dos relatos mais interessantes vem da chamada Épica de Erra, onde o deus da guerra libera essas armas devastadoras sobre 5 cidades rebeldes, localizadas, segundo o texto, em uma planície próxima a poços de betume, exatamente como a região do Mar Morto. Ele não apenas destrói as cidades, mas envenena suas águas e queima seus solos com um calor que perdura por gerações. A palavra usada para essas armas é tukul, tradicionalmente traduzida como instrumento ou arma. Porém, alguns pesquisadores argumentam que o contexto sugere um tipo de tecnologia, algo além das lanças e espadas da época. Os efeitos descritos vão desde a vitrificação do solo até doenças misteriosas que surgem após a explosão, sintomas que ecoam relatos modernos de contaminação por radiação. Você está pronto para enfrentar a verdade definitiva sobre esses registros? O escritor Zecharia Sitchin foi um dos primeiros a defender que os deuses sumérios eram, na verdade, visitantes de outro mundo. Segundo sua interpretação, controversa mas amplamente debatida, os Anunnaki, ao disputarem entre si, usaram armas com capacidade nuclear para destruir cidades como Sodoma e Gomorra. Ele apontava para as descrições de colunas de fogo, nuvens em forma de cogumelo e resíduos mortais como indícios claros. A comunidade acadêmica tradicional rejeita a leitura literal de Sitchin, mas não se pode negar que há uma inquietante sobreposição entre os textos sumérios, os relatos bíblicos e as evidências arqueológicas, principalmente quando todos apontam para uma destruição tão precisa, tão intensa e tão incompatível com as tecnologias conhecidas da Idade do Bronze. É aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas, porque os sumérios não apenas registraram a destruição, eles também relataram o pesar dos próprios deuses após o acontecimento, como se aquilo tivesse ido longe demais, como se a arma liberada tivesse ultrapassado o que até mesmo entidades divinas consideraram aceitável. Se essas entidades eram apenas mitos, por que descrever arrependimento? Por que detalhar as consequências ambientais e sociais em tamanha profundidade? E se, ao invés de mitologia, estivermos diante de uma memória ancestral, confusa, poética, mas verdadeira, de uma guerra travada com armas que não compreendemos? E se os deuses que os sumérios tanto temiam ainda estiverem por aí? O que permanece depois que uma cidade é apagada em segundos, quando as estruturas caem
Os corpos viram pó e a terra, antes fértil, se torna sal e silêncio. Nos séculos que se seguiram à destruição de Sodoma e Gomorra, ou Tal el-Hammam e suas vizinhas, o que restou foi a ausência. Nenhuma reconstrução, nenhuma retomada populacional. Apenas uma lacuna arqueológica e uma memória sussurrada em textos sagrados, tabuletas partidas e poeira ancestral. A arqueologia chama esse intervalo de lacuna do bronze final, um hiato de 300 a 600 anos, no qual aquela região florescente simplesmente desapareceu dos mapas da história. É como se o tempo tivesse parado ali, como se ninguém ousasse voltar. Mas em outros lugares, os ecos da tragédia ganhavam forma de mitos, lamentos e advertências. Em Ur, Nippur, Eridu, metrópoles da antiga Suméria, escribas sentaram-se diante de tábuas de argila e escreveram com precisão quase obsessiva. Eles descreveram cidades cujos deuses as haviam abandonado, falavam de chamas caindo do céu, de um dia que virou noite e de uma tempestade cruel que destruiu não só edifícios, mas a esperança. E a mais enigmática de todas essas descrições: o povo gemeu, a mãe virou o rosto da filha, o pai se afastou do filho. Não são palavras de uma fábula, são retratos de quem viu demais, perdeu tudo e ainda assim escolheu lembrar. Mas há uma reviravolta, porque esses registros não eram apenas gritos de dor, eles tinham um propósito. Em uma tabuleta específica datada de cerca de 1900 a.C., o escriba finaliza o texto com uma súplica direta: que isso não aconteça de novo, que seja lembrado para que seja evitado. Não uma oração aos deuses, mas um pedido a nós. Será que conseguimos ouvir esse chamado depois de 4 milênios? Ao analisarmos os restos de Tal el-Hammam com olhos modernos, o padrão é claro. A destruição foi real, as consequências duradouras. E as memórias? Elas foram moldadas por culturas diferentes, cada uma tentando dar sentido ao absurdo. A Bíblia se transformou em lição moral, os sumérios em pranto. Mas ambas guardam algo mais profundo: a convicção de que esse evento jamais deveria ser esquecido. Esses povos antigos sabiam que por trás da fumaça e da destruição havia algo sagrado em lembrar. Porque quando a memória se apaga, a história se repete. E talvez, só talvez, os fragmentos que encontramos hoje, as tabuletas, os ossos, os estilhaços vitrificados, estejam dizendo mais do que conseguimos entender. Você já parou para pensar o que essas cinzas ainda querem nos contar? Em meio às ruínas caladas do passado, uma verdade ressoa com força inescapável. A destruição de Sodoma e Gomorra, seja por vontade divina, tecnologia esquecida ou acaso cósmico, foi real. Não como lenda, mas como trauma. Não como invenção, mas como memória moldada em argila, transmitida em murmúrios que sobreviveram à poeira do tempo. A convergência entre relatos bíblicos e lamentos sumérios, entre evidências arqueológicas e suspeitas científicas, nos coloca diante de algo que desafia as fronteiras entre fé, história e mistério. Talvez a lição mais valiosa desses eventos não esteja na causa da destruição, mas no ato de lembrar. O mundo antigo sabia disso, por isso escreveu, por isso lamentou, por isso suplicou, que isso não aconteça de novo. Vivemos cercados por avanços que nos fazem crer na permanência das nossas cidades, das nossas rotinas. Mas o que Tal el-Hammam nos ensina é que a estabilidade é uma ilusão, que basta um instante, um clarão no céu, um sopro de cinzas para transformar civilizações em silêncio. Talvez o verdadeiro poder desses registros não esteja em revelar o passado, mas em nos lembrar que a fragilidade da existência é o que dá sentido à memória, que lembrar é resistir, que contar essas histórias é, de algum modo, impedir que o esquecimento venha. E quando a noite cair e o mundo silenciar, talvez você também possa ouvir um sussurro antigo vindo da argila rachada, um aviso, um apelo, algo que diz: nós vimos, nós lembramos, agora é sua vez. Se você chegou até aqui, respira fundo comigo. Não é todo dia que mergulhamos tão fundo no silêncio das cinzas de uma civilização esquecida. Lembro de uma noite em que, por acaso, me deparei com a imagem daquela tabuleta suméria. Era só um fragmento, com marcas desgastadas e nada de extraordinário à primeira vista. Mas algo me prendeu. Era como se aquelas marcas falassem, não comigo diretamente, mas com algo em mim que sempre soube que o passado esconde mais do que admitimos. Desde então,
Toda vez que leio sobre Tal el-Hammam ou os Lamentos de Ur, me vem uma sensação estranha, como se alguém lá atrás ainda estivesse esperando ser ouvido. Talvez seja só imaginação, ou talvez seja memória, só que não minha. E não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo sobre a técnica revelada em um capítulo oculto da Bíblia. Um conhecimento poderoso que foi mantido em segredo por mais de 1500 anos e que agora está acessível novamente. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, não guarda isso só para você. Curte, comenta, compartilha com quem também sente que há mais entre o céu e a terra do que aceitamos. E claro, se inscreve no canal. A gente fala de civilizações antigas, mas ninguém quer que esse canal vire uma ruína esquecida por falta de engajamento, né? Eu prometo. Aqui, você nunca vai ouvir mais do mesmo. Agora, vou te deixar com 2 vídeos aqui na tela. Mas cuidado, um deles guarda perguntas que você talvez nunca tenha coragem de responder. E o outro, bem, digamos que ele conecta mistérios tão antigos que alguns dizem que nem deveriam estar disponíveis ao público. Você tem a chance de escolher. Mas aviso, depois de assistir, nada mais será como antes. Clique, se tiver coragem.